Essa é a terceira aula, nós estamos no dia 31 de março de 2022, né? Então, eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Então, peço para vocês confirmarem se estão vendo a apresentação. Sim, positivo. Tá ok. Sim, ok, professor. Podem confirmar de novo? Ok, professor. Sim, ok, professor. Estão vendo? Ah, tá bom, obrigado. Sim, sim. Obrigado. Né? Então, bom, uma visão geral de estudos observacionais, nós não vamos nessa primeira parte, nós não estamos falando de ensaio clínico. Então, basicamente, uma passagem aqui rápida, teria os estudos, vamos chamar aqui de básicos, né? Seria o estudo de corte transversal, caso, controle e coorte. Né? Tem os casos, nós não vamos conversar deles, tem o estudo de caso controle baseados em estudo de coorte, seria o caso controle e o caso controle alinhado, e outros estudos, como sete casos, estudo agregado ecológico. Na verdade, nessa aula, nós vamos focar mais medidas de frequência e associação, basicamente a associação, estão basicamente ligadas a esses estudos mais básicos aqui, né? Que seria corte transversal, caso controle e estudo de coorte. Né? Então, nós vimos em aula anterior, começamos o estudo de prevalência, né? Um estudo de corte transversal, na verdade, dizendo que a prevalência é a medida de frequência determinada nesse estudo. Né? Como vocês já sabem, quer dizer, a prevalência ela é medida num ponto, prevalência pontual, uma prevalência por período. De qualquer forma, você tem os casos existentes ali, por exemplo, da prevalência pontual, que a prevalência é mais usada, e a medida de associação é razão de prevalência. Né? E nós usamos como exemplo esse estudo de corte transversal, né? De doença crônica, comparando doença crônica autorrelatada, né, por mulheres e homens. Aqui, para a gente ter, porque aqui vai ser a medida de prevalência, né? Então, você está usando tudo num ponto, né? As mulheres referem e os homens sobre uma lista de doenças, né? Doenças crônicas, se tem alguma delas, tal. Então, nós temos aqui uma medida, né? Que leva em consideração o total de indivíduos, está aqui o total, e quem tem aquela condição. Então, seria uma divisão, né, da presença do evento, no caso, uma doença, com o total. E representado em percentual, você multiplica por 100, você tem um percentual. A medida de frequência aqui está a razão de prevalência. Né? Você está dividindo essas duas frequências, essas duas prevalências aqui. E nessa primeira coluna, os homens foram colocados como grupo de referência. Então, você está dividindo, se ele é referência igual a 1, e você está dividindo, portanto, a prevalência em mulheres contra a prevalência nos homens, e você tem que a razão de prevalência é 1,28, o que significa 28 vezes, perdão, 28% maior em mulheres do que em homens. Né? Foi 1,28 vezes maior, né? Equivalente a 28% maior em mulheres do que em homens. E aqui está o intervalo de confiança de 95%, que é algum número que vai de 1,26 a 1,31. Você pode dizer isso com 95% de certeza, usando o intervalo de confiança de 95%. Se você fizesse essa inversão aqui e usasse, em vez dos homens, usasse as mulheres como grupo de comparação, você ia dividir a prevalência nos homens contra a prevalência das mulheres, e você teria essa razão de prevalência de 0,78. Né? É uma medida de associação tão forte quanto a anterior, né? Só que agora
você está usando as mulheres como grupo de referência, então você vai dizer que, para você dizer aqui quantas vezes, em termos percentuais, você vai ter 1 menos 0,78, que vai ser 22%, né? 22% menor nos homens em relação às mulheres. Então, 0,78 significa que é menor do que 1. Se você comparar homens com mulheres, você vai dizer, os homens têm uma prevalência de doença renal, de doença crônica menor do que mulheres. E nós podemos, aqui nessa análise que nós fizemos, você está vendo aqui, né? Já fizemos isso antes, né? Se vocês forem repetir, vocês basicamente vai fazer esses comandos aqui, certo? Esses dois aqui não são necessários obrigatoriamente, apenas para você documentar melhor essas colunas e essas linhas aqui, né? Quem é feminino, masculino, doença sim, doença não. Aí você está vendo aqui que você está trazendo esses números aqui que estão nessa tabela para a sua análise aqui, certo? E aqui você usou o EPR, essa função aqui do EPR, especificou que o método é cross-sectional, né? Porque é um estudo de corte transversal, porque essa é a medida que você quer. Ele já lhe coloca aqui, tem a razão de prevalência, prevalence ratio, e bota aqui. A estimativa pontual é esse número aqui, 1,28, né? Estimativa pontual. E o intervalo de confiança, 95%, né? Está aqui para vocês, 1,26 a 1,31. Muito bem. Sabe que eles dão, se você pede, ele vai dar uma porção de resultado, você usa aqueles que for de interesse, né? Para essa análise que você está fazendo. No caso aqui, o interesse foi a razão de prevalência. Bom, vamos agora partir para outro tipo de estudo, que é o estudo de coorte fechado. O estudo de coorte fechado, você, por exemplo, se você tem 100 indivíduos expostos e 100 não expostos, né? Você está considerando todos eles como se tivesse o mesmo tempo de acompanhamento. Por exemplo, se o estudo tiver 2 anos ou 2 meses, você vai calcular o risco para aquele tempo, o risco para 2 meses ou o risco para 2 anos. Tal. Significa que você está sob a premissa que todos os indivíduos estão em um determinado ponto de início, né? Ou você considerou todos eles num ponto de início. O ponto de início pode ser a entrada do internamento, por exemplo. Internamento acontece em tempo diferente, tudo bem, mas não é o caso. O ponto é o internamento, né? O ponto é a entrada da UTI, por exemplo. A entrada e saída da UTI. Então, o tempo aí é o tempo de internamento, né? Tempo de internamento. Mas o tempo pode ser, você estudou os indivíduos, vai determinar isso por 2 meses, né? 2 meses, você não vai levar em consideração o tempo que cada um ficou na coorte, ou que cada indivíduo levou até desenvolver ou não desenvolver o evento, tal. Que essa vai ser o estudo de coorte aberto. Você vai ver duas de medidas diferentes de incidência. Essa que nós estamos falando aqui chama-se incidência cumulativa, que é sinônimo de risco. Então, para o cálculo de uma medida de incidência, apenas os casos novos são considerados, certo? Na incidência cumulativa de risco, como é que você calcula? Então, número de casos novos, sempre incidência serão casos novos, sempre só casos novos, e no caso da incidência cumulativa, será o total de indivíduos, quem desenvolveu e não desenvolveu a doença, o total. Se você está dividindo, por exemplo, se foram 10 indivíduos, um total de 100, se você divide o número de casos pelo total, né? Podia ser 10 em 180, por exemplo, né? Mas se ninguém teve o evento, vai ser zero, né? Se todos tiveram o evento, vai ser igual a 1. Então, você vai ter se você tem 180 e 180 desenvolveram o evento, quer dizer, 180 de 180 é 1. Então, a incidência cumulativa varia de 0 a 1. Se você multiplicar por 100, para 100 percentual, vai variar de 0 a 100%. Então, a incidência cumulativa tem um limite definido, né? Dependendo se você vê apenas a proporção, é 0 até 1, e se você vê o percentual, vai ser de 0 a 100%. Então, nesse caso aqui, é o seguinte, deixa eu explicar que aqui é
está no livro até, um dos livros indicados, que você tem pacientes em hemodiálise, né? Paciente em hemodiálise, para fazer a hemodiálise, ele utiliza um acesso vascular, que pode ser por catéter ou por fístula arteriovenosa. E aí você tiver indivíduos aqui, 301 de catéter, até não é o ideal catéter, o ideal é fístula arteriovenosa e não catéter. E aqui nós olhamos o seguinte, trabalhamos aqui com uma coorte fechada, certo? Com 100 em um ano, 301 indivíduos com catéter e 228 indivíduos com fístula arteriovenosa. E aqui você tem 94 por 301, multiplicou por 100, 31,2% no grupo catéter, 9,6% no grupo fístula arteriovenosa. E aqui agora tem essa medida de associação, mas agora não é razão de prevalência, é risco relativo, né? É o risco relativo, né? Ou a razão de incidência acumulativa, porque essa medida aqui é incidência acumulativa, que é sinônimo de risco. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte, 31,2 dividido por 9,6 dá um risco relativo de 3,24, significa que é mais do que 3 vezes maior o risco de óbito, né, em um ano, nesse grupo catéter, do que no grupo com fístula arteriovenosa. E aqui está o intervalo de confiança de 95%. É uma medida, é o risco relativo. A referência aqui é fístula arteriovenosa, você bota a referência igual a 1, não é? Porque se os dois forem iguais, se aqui fosse 31,2% e aqui embaixo fosse 31,2%, o risco relativo seria igual a 1, né? Então, a referência aqui é o grupo que está servindo de comparação para outro grupo. Então, a referência é igual a 1. Se você estivesse trabalhando com a diferença de risco e não com risco relativo, a referência seria 0, né? Porque a diferença de risco, você teria 31,2, se fosse igual a menos 31,2, seria 0. Então, a referência seria igual a 0, se fosse uma diferença, mas eu estou fazendo risco relativo. Então, divide um risco pelo outro e eu tenho um risco relativo. Aqui já coloquei, né, a mesma sintaxe similar que trabalhei com vocês, não estou repetindo aqui, porque vocês basta ver as aulas, e mais aqui já estou colocando de novo, não estou voltando ao R para fazer, mas fiz isso lá no R, né? E aqui deixa eu voltar aqui. Então, aqui você solicitou. Não, basicamente aqui a gente apenas está fazendo coisa bem simples aqui, não está mostrando risco relativo ainda. Aqui está a tabela construída, né, através desses comandos aqui, né? Basta vocês verem a primeira aula e a segunda aula novamente, para vocês acompanharem como é que isso foi feito, né? E aqui uma coisa bem simples, você não vai usar nenhum pacote até aqui, né? Basicamente tudo que já existe no próprio R, e você fez aqui, já olhou aqui, olhando o prop table, está vendo aqui? Né? E você viu aqui que tem 0,312 de proporção de eventos no grupo exposto é o catéter, né? Esse grupo catéter aqui, o grupo exposto. Então, 31,2%, e outro grupo, se você multiplicar aqui vezes 100, vai dar 31,2%, e aqui vai dar 9,6%. E aqui a gente já colocou um comando usando o EPR. Você tem que ter instalado o EPR no seu computador. É simples instalar qualquer pacote, é simples, né? Volte nas aulas, se vocês já estão esquecidos como é que você instala, né? Então, o EPR tem que estar instalado. E aqui você usou aquele artifíciozinho de colocar, vai escrevendo, né, no a sintaxe, e já aparece ali, EPR com esses 4 pontinhos, né? Aí você já vê que aparece uma função de funções, e você quer essa função aqui, né? Você quer usar essa função nessa tabela que você criou, você deu esse nome aqui, bota ela aqui, e diz que o método agora não é mais corte transversal, o método já é coorte, mas é coorte fechada, né? A coorte fechada, ele bota coorte.count, né? Que você vê contagens, né? Números e tal, você não vai ver como você vai ver depois, que você, em vez de levar
apenas a contagem, o total de pessoas contadas, né? Por isso que ele bota aqui count, você vai ver o tempo que essas pessoas ficaram no estudo de coorte. Então, ele vai usar, você vai ver que o método vai ser cohort time aqui, né? Então, muito bem. Você fez aqui, solicitou ao R, né? O R vai lhe devolver aqui, quando você pedir, o resultado. Então, o resultado está aqui. E vamos dar uma lida nesse resultado. Você está vendo aqui que o risco relativo é 3,24. Então, você vai relatar que, comparando indivíduos com diálise por fístula, ou por diálise por catéter, né? Com indivíduos com diálise por fístula arteriovenosa, o risco de morte foi mais do que 3 vezes maior, na verdade foi 3,24, com 95% de certeza, que é dado pelo intervalo de confiança de 95%, é algum valor entre 2,10 a 4,89. Então, aqui o risco relativo. Vamos esquecer a odd ratio aqui, já que a gente tem o risco relativo, você vai ver que a odd ratio sempre é uma estimativa que superdimensiona a associação, né? Não interessa aqui para a gente, não é que a gente vai abandonar a odd ratio daqui por diante, mas eu já estou com o estudo de incidência, né? Que me dá risco, o que me interessa mais é o risco relativo e não a odd ratio, né? Aqui vem outra medida aqui, que é o risco atribuível. Como é que eu calculei esse risco atribuível aqui? Como é que o R calculou? Como você calcularia, certo? É uma diferença de dois riscos. O risco do grupo exposto, exposto a quê? Exposto à diálise por catéter, né? Teve em um ano, né, no período de um ano, o risco de morte foi de 31,2%. E no grupo com fístula arteriovenosa foi 9,65%. A subtração, quando você subtrai 9,65 de 31,23, você tem 21,58. Então, esse é o risco atribuível, não é? É o risco que seria retirado do grupo exposto se ele não fosse exposto. Se os indivíduos que usaram diálise por catéter não fizesse por catéter, ele já tivesse com a fístula arteriovenosa, a gente está estimando de que isso iria reduzir, retirar uma parte desse risco dele, né? Que seria em torno de 21,58 pontos percentuais que seria retirado. Ele, em vez de ser 31,23, ele passaria a ser 21,58. Esse é o risco atribuível. Então, é o risco que acontece no exposto que pode ser atribuído à exposição. Essa é a interpretação. Bom, aqui vem outra medida que é dada aqui pelo R, que é o risco atribuível na população. Veja só, se eu estudei de forma que a relação de exposto para não exposto é a que está na população, certo? Eu não escolhi uma amostra de exposto, uma amostra de não exposto, que fosse diferente da distribuição na população. O que eu tenho na população aqui, né, tem relação com ser exposto e não exposto, quer dizer, com tudo com isso aqui. Né? Então, repara, o risco atribuído na população, certo? Seria dado pela subtração, você retirar o que aconteceu do grupo não exposto, que é 9,65, do total da população. Seria, portanto, uma subtração e não uma divisão. Seria 21,93 menos 9,65. Isso dá 12,28 aproximadamente, né? Então, essa seria a prevalência, o risco observado no grupo total, que não iria ocorrer se todo mundo usasse fístula arteriovenosa em vez de usar catéter. Né? Não seria 21,93, seria 12,28. Com 95% de certeza, é algum valor entre 7,07 e 17,49. Aí vem outras medidas, essas são medidas, portanto, medidas absolutas, né? Dadas por pontos percentuais. Essas outras medidas aqui são medidas relativas que são dadas em frações, em percentuais, né? Vocês estão vendo aqui, né? Então,
essa fração atribuível em expostos, no nosso exemplo, é exposto a receber diálise por catéter, né? E vocês viram o seguinte, de que o risco atribuível foi esse aqui, 21,58, que foi 31,23 menos 9,65. Se você divide isso pelo risco observado nesse grupo exposto, que foi 31,23, está aqui, você teria aqui essa estimativa pontual de 69,1. Então, isso está sendo dado agora por frações. Seria, né, 69,1% aproximadamente do risco que ocorre em expostos pode ser atribuível a eles terem recebido diálise por catéter, tá certo? E da população, seria isso aqui. Você teve, portanto, o risco atribuído na população foi de 12,28, que foi 21,93 menos 9,65. 9,65. A subtração disso, dividido pelo o risco observado na população total, lhe dá a fração atribuível na população. Então, estou representando agora em frações, então seria a fração observada na população total de mortes ou de risco de morte em um período de um ano que não ocorreria, quer dizer, né, a nossa expectativa, caso essa exposição realmente seja causal mesmo, né, não ocorreria se todos os indivíduos usassem fista arteriovenosa em lugar de catéter, né? Então, aí vocês viram aqui, pegaram, quer dizer, o R deu para você várias medidas, que são medidas que a gente utiliza em epidemiologia, quando nós calculamos, nós comparamos dois riscos. Tá certo? Muito bem. A outra medida que nós vamos ver agora, aqui nós tivemos uma coorte fechada, certo? Uma coorte fechada. Nós analisamos esses indivíduos como eles tendo sido acompanhados durante um período de um ano, né? E a gente usou a contribuição fosse de um ano. Então, tudo que você colocar, tem que colocar dizendo que é um ano. Não adianta dizer só 31,2% aqui, 9,6% aqui. Eu tenho que dizer que o risco aqui de óbitos foi em um ano, certo? Então, essa é a coorte fechada, incidência cumulativa, que é igual a risco. Agora, aqui nós vamos passar para outra medida, que é a taxa de incidência, densidade de incidência. Ou, se vocês estão lendo em inglês, você pode ver essas medidas da seguinte forma, certo? A chamada aqui de incidence rate, olha só aqui, né? Vocês vão ler em inglês, incidence rate, né? Ou incidence density também é usado, mas mais frequentemente incidence rate, né? A gente usa taxa de incidência, usa densidade de incidência, usa incidência densidade, quer dizer, tem tantas traduções quando traduz do inglês para o português, né? Já em inglês também, a gente tem, às vezes, conhecer mais de um termo, que às vezes utiliza assim. Além do mais, vocês estão lendo um artigo, não é infrequente, né? Mas vocês que vão fazer a interpretação, às vezes os autores utilizam o termo risco para tudo, certo? Ou basicamente se refere só à incidência, mas vocês vão entender que o que se está tratando é de uma taxa de incidência ou de um incidence rate, porque o tempo, o denominador vai ser diferente do risco que nós falamos anteriormente, ou da incidência cumulativa. O denominador vai ser a somatória da contribuição de cada indivíduo dentro da coorte. Então, voltando aqui ao anterior, né, que foi da incidência cumulativa, né? Então, vocês vão ver aqui, quer dizer, se essas medidas estão sendo usadas de uma forma como elas representam exatamente a medida, né? Aqui você vai chamar, vai aparecer nos artigos como risk cumulative incidence, né? Se o indivíduo coloca diretamente cumulative incidência, você já está entendendo que está levando em consideração o tempo para a ocorrência do evento. É um ano, 2 anos, 3 anos, e tal, né? Incidência cumulativa. Muito bem.
Aqui nós já passamos aqui, então vamos ver aqui. Vou botar aqui se fosse uma pequena coorte aqui, né? E você tivesse indivíduos acompanhados, a gente tem essa pontinha de seta, significa que o evento desenvolveu, e você está vendo que os indivíduos foram acompanhados por tempos diferentes dentro dessa coorte, certo? Tempos diferentes. Porque na verdade, três indivíduos entraram no início da coorte. Esse não entrou no início da coorte aqui, você está vendo aqui, né? Entrou um pouquinho mais, tal, entrou em tempo diferente, mas não é apenas isso, porque entrou em tempo diferente, é porque o tempo é diferente dentro da coorte. Tá? O indivíduo foi aqui, foi acompanhado até aqui e não teve o evento, ele pode ter sido perdido de acompanhamento, talvez, esse aqui, outro, foi acompanhado por um tempo. Esse indivíduo aqui foi acompanhado durante todo o tempo da coorte e não desenvolveu o evento. E temos dois eventos aqui, certo? Onde está essa ponta da seta aqui. Então, você está vendo aqui que esse indivíduo foi acompanhado por 2 anos, né? E desenvolveu o evento. Desenvolveu o evento. Então, você vai ver que você vai ter dois eventos. Esse outro aqui teve um evento, certo? Ah, mas foi acompanhado 2 anos e teve evento. Então, teve tempo diferente, 2 anos aqui, 1 ano e meio esse, 2 anos esse, 4 anos esse aqui. Então, como é que você seria a contagem aqui para a taxa de incidência? Você teria como denominador 2 mais 1,5, mais 2, mais 4, 10,5 pessoas anos, e dois casos ocorreram aqui. Esses dois casos de sim, sim. Então, a taxa de incidência seria 2 dividido por 10,5 pessoas anos. Aqui dá 19, né? Se você multiplicar por 100, você pode representar, você pode dizer 2 por 10,5 pessoas anos, ou normalmente, como a gente faz, representa em 100 pessoas, representa em 1.000 pessoas anos. Então, se representar em 100 pessoas, multiplicou por 100, ah, vai dar 19 por 100 pessoas anos, certo? Então, aqui um exemplo com densidade de incidência, com taxa de incidência, que é esse estudo de coorte em médicos britânicos, né? E aqui, repara só, que aqui você não tem evento sim, não, você tem óbito ou pessoas anos, né? Óbito e pessoas anos. Em indivíduos fumantes e não fumantes, foi um dos primeiros estudos a demonstrar que o cigarro é um fator de risco importante para a doença coronariana, e aqui a mortalidade por doença coronariana. E aqui você tem no grupo de tabagista, usava tinha hábito de fumar, tivemos 630 óbitos em 142.247 pessoas anos. E dos indivíduos não fumantes, 101 óbitos em 89.840 pessoas anos. Então, isso aqui é uma somatória do tempo na coorte, né, de cada indivíduo. Então, você tem essas pessoas anos, e aqui a taxa de incidência já multiplicada por 10.000, né? Está 10 a quarta. Então, você vai dizer que no grupo fumante, a taxa de incidência é 44,3 casos, né, de óbito por 10.000 pessoas anos, e no grupo de não fumantes, 11 casos de óbito por 10.000 pessoas anos. A referência está aqui, né? Igual a 1, você está comparando, esse aqui está usando como grupo, que se é comparado com o grupo de fumantes, então, estamos chamando dessa agora medida de associação de razão de taxa de incidência, né? Em inglês, vai aparecer aqui como rate ratio, ok? Rate ratio, já que a medida de incidência é rate, ou incidência rate, né? Então, você podia chamar rate ratio, essa medida aqui, né? Ou incidência rate ratio, né? E aqui o intervalo de confiança é 95%, você vai dizer que a taxa de incidência no grupo fumante foi quase 4 vezes maior, ou 3,94 vezes maior no grupo de fumantes comparado com não fumantes, com 95% de certeza é algum valor entre 3,19 e 4,91, né? Então, você está agora
com outra medida de incidência, né? Você teve uma medida de incidência anterior, que foi risco, agora você tem taxa de incidência, né? Com os sinônimos que são usados, né? A gente tem que se acostumar a isso aí, né? Para saber o que é que está se falando, né? Já que muitas vezes se usa outras medidas, com coeficiente de incidência, com uma série de outras coisas, mas entendendo o básico do que é cada medida dessa, você vai entender o que é que cada autor está querendo dizer ali é, com, a, com, a, com a denominação dessas medidas e tal, né? Muito bem. E aqui nós estamos calculando, tirando desses dados aqui outros resultados, né? Então, fizemos aqui novamente com o EPR, né? Construímos aqui a tabela, né? Só que a tabela não tem evento sim, evento não. Você conta os eventos e tem pessoas anos, né? Pessoas anos. Então, procurei fazer uma tabela igual a essa aqui, né? E usei essa tabela aqui, chamei ela de tabagismo.óbito, está ela aqui no EPR, né? Usando com essa função ep.2 by 2. O método agora é cohort time, certo? Quando você roda, você vê aqui que ele dá. O default dele é só ter de respeito com o que aparece aqui. Não vai interferir em nada dos resultados aqui, que você está vendo que os resultados estão sendo iguais ao que a gente pegou aqui antes, já tinha aqui nessa tabela aqui do livro, né? 3,94, dando 3,19, intervalo de confiança 95%, 3,19, 4,91 tal, intervalo de confiança e tal, né? Mas ele está dando aqui que o evento é por 100 unidades da população. Se você quiser, já que apareça aqui por 10 mil, você vai ver que você tem que fazer uma modificação aqui, colocar essa informação aqui nesse comando aqui. Vamos mostrar no outro slide aí, certo? Então, a gente vai dizer, como disse anteriormente, a razão de taxa de incidência é 3,94 vezes maior no grupo fumante, né? Tabagismo sim do que tabagismo não, né? Ele dá aqui essas diferenças também, quer dizer, né? As diferenças, a, a, aquelas medidas que são equivalentes à que a gente fez para a, da coorte fechada, só que aqui você tem que interpretar isso para a coorte aberta. Então, é mais interessante você multiplicar, botar aqui que unidades que você quer representar aqui é por 10 mil, certo? Porque aqui você está dando por 10 mil também, né? 44,3, já botou aqui 44,3, desculpa, 44,3, 11,2, né? Na população total, não está aqui, mas foi 31,5. E aí você pode, agora, mais fácil você interpretar isso aqui, né? Porque as taxas atribuíveis também, né? Taxas atribuíveis vão agora ser por 10 mil, certo? Vão ser por 10 mil. Então, tem aqui a diferença, como a mesma forma que a gente fez para a coorte fechada, 44,3 menos 11,2, vai ser a fração atribuível nos expostos, que deu 33,05, a fração atribuível. Aí ele dá aqui as frações, você vai representar agora em percentual, aqui está representado em absoluto. A taxa atribuível vai ser aqui em números absolutos, só a diferença. Aqui você vai pegar a diferença e você vai dividir essa diferença pela incidência que você teve nos indivíduos que fumantes, né? E você vai pegar isso aqui com 33,05 dividido por 44,3, você vai ter 74,6%, né? Na população, da mesma forma como a gente fez, né? Você tem aqui a diferença, né? Taxa atribuível na população. Eles não botaram aqui, né? Não está aqui nessa tabela, mas está aqui, 31,5 menos 11,2, né? Dá 20,25. Para você ter a fração, você vai ter o quê? Você vai ter 20, dividido pelo que você viu na população, então 64,31%. Né? Bom, então, só uma paradinha aqui, certo? Deixa eu ver aqui, rodar aqui. E parar a apresentação aqui só um pouquinho. Ok, como é que vocês entenderam aqui essas medidas e esses desenhos de estudo, essa diferença desses desenhos?
Essas coisas vocês já tinham visto isso aonde? Metodologia de pesquisa? Onde é que vocês viram antes? É uma revisão? Eu estou pegando a metodologia de pesquisa agora, Desenho de estudos e medida de frequência de associação, vocês viram? mas vi no livro que o Já senhor tinham indicou, visto? Alguma coisa Fundamentos da nova ou é Pesquisa Clínica. apenas revisão? Eu vi metodologia, professor. Estou sem computador aqui hoje para acompanhar mas estou Pode falar, acompanhando Ana aqui Paula. e vi metodologia. Não, é Não sei só. se você está Desculpa, falando, eu não Cristiano. estou ouvindo, será? Peraí, um momento. Será que o meu está baixo? Ela está falando sim, professor. Professor, eu vi tudo isso em metodologia da pesquisa. É, vou... Eu só estou sem computador aqui hoje, pontualmente. Fale de novo aí, que eu acho que eu estava baixo aqui, meu fone. Peraí, um momento, peraí. Eu particularmente vi em metodologia da pesquisa aí do PPGMS. Estou só sem computador para acompanhar a aula, mas hoje foi algo pontual. Tá bom, então é mais uma revisão, então, Ana Paula, você está colocando, não é isso? Sim, professor, eu teria para, inicialmente, uma revisão para começar a trabalhar com R. Certo. E também na interpretação das medidas também, né? Eu vou solicitar para vocês interpretarem as medidas, né, também, né? Não só fazer as análises também. E, Cristiano, é novo ou é revisão? Revisando um pouco, na verdade eu já vi um pouco com o senhor, só que eu estou revisando à luz do seu livro, né? Fundamentos da Pesquisa Clínica, como eu falei, ele facilita muito. Então eu estou seguindo, como o senhor indicou, essa referência é muito melhor. E metodologia da pesquisa eu estou pegando, de forma concomitante. Ô, Cristiano, um Sim. esclarecimento. Metodologia da pesquisa com quem? Com Dimitri? Com Durães. Você está pegando com Durães. Então, porque Isso. você já fez uma metodologia da pesquisa. Não tinha sido metodologia científica, me escreveram de novo, então, com Ah, outro professor. você fez metodologia científica. Isso, Pronto, isso. Não, é isso que a gente precisa saber. Ok. tá. Eu fiz com Dimitri antes, a metodologia científica. Exato, porque professor Dimitri trabalha essas medidas. Vemos um pouco, revisando alguns artigos. Vemos bastante, mas agora está parando para ver no detalhe e esclarecendo um pouco mais, né? Talvez. Né? Enfim, é interessante. Obrigado, professor Liliane. Eu vou voltar à apresentação. Ok. Existe essa medida de associação que nós vemos também em estudo de coorte aberto, que é hazard ratio, né? Mas ela não é uma medida que você vai calcular ela como você calcula aqui numa tabela, por exemplo, né? Eu calculei aqui na coorte fechada, eu calculei o risco relativo, o risco é dado para um determinado tempo, e você tem um risco relativo, e na coorte, isso na coorte fechada, né?
na coorte fechada. Na coorte aberta, você podia calcular o tempo em que cada indivíduo permaneceu na coorte ou desenvolveu até o tempo do evento, como se fosse a pessoas-tempo, né? Pode, e o risco e a razão de densidade de incidência, ou a razão de taxa de incidência, você calcularia como essas duas incidências. Então, as incidências, no caso da taxa de incidência, seria dado em pessoas, tantos casos por 100 pessoas anos, por 1.000 pessoas anos e 10 mil, tudo, usando esses números como a gente mostrou ali no exemplo, por 10 mil pessoas anos. O hazard ratio não é uma medida assim que olha uma tabela e vai calcular a hazard ratio. Ela depende de modelo, né? Depende de modelo estatístico. Quando a gente estiver vendo, usando Cox para fazer ajuste para várias variáveis, etc. E tal, a gente vai usar Cox e a medida vai ser hazard ratio, né? Por exemplo, só para dar uma noção de hazard ratio, certo? A gente tem que ter a ideia de que seja um hazard, que é uma medida teórica, né, na verdade, ela é uma medida que é usada dentro de modelos estatísticos, né? Então, é uma medida teórica, você não calcula uma hazard, certo? Né? A ideia é de uma incidência, né? É uma medida teórica que vai ser baseada em modelos matemáticos que estimam a probabilidade que o indivíduo, sem o evento, em um determinado tempo do segmento, chamado tempo ΔT, quer dizer, né? Se ele tivesse uma distância de um tempo para o outro muito pequena, né? Mínima, a probabilidade, portanto, que o indivíduo sem evento, ainda sem desenvolver o evento, em um tempo T, certo? Irá desenvolver o evento em uma pequena fração do tempo, ΔT muito próximo a zero, portanto, instantânea, né? Que é uma coisa que até que eu estou aproveitando essa questão da instantânea até para voltar aqui, pessoal. Depois eu volto ali para as coisas ficarem claras. Porque quando eu falei da incidência cumulativa, eu falei que a incidência cumulativa você teria que... Cadê o exemplo aqui? Isso aqui, né? Você teria que, a incidência cumulativa, você vai ter que determinar isso em que período foi. Foi durante o período de internamento? Pelo internamento, não precisa ser sempre internamento foi de 20 dias, foi de uma semana, etc. Período de internamento, né? Ah, se você estiver vendo risco de morte durante o internamento, por exemplo, né? Mas você pode querer ver um risco ah, em 100 dias, tal, né? Então, quando a medida é risco e a coorte é fechada, você tem que determinar esse risco é relacionado com que tempo, tá bom? Bom, quando nós lidamos com densidade de incidência, essa é uma medida instantânea. Essa é uma medida instantânea. Você repare só, o tempo já faz parte do denominador, que você faz isso em pessoas-tempo, né? Pessoas-tempo, pessoas-anos, tá, tudo mais. Mas ela é instantânea. Compare, por exemplo, aqui, essa taxa de incidência, né? Se você diz que a taxa de incidência é de 44 casos por 10 mil pessoas anos, né? Você está dando uma característica dessa doença, tipo a velocidade com que essa doença desenvolve, tá certo? Então, essa medida, portanto, que a gente diria que é uma medida instantânea. É como se você estivesse olhando um velocímetro dessa doença. Quando você olhar o velocímetro do carro e você olhar que esse carro está a 70 quilômetros por hora, se você durar uma hora com essa velocidade, em qualquer momento, a velocidade é de 10 quilômetros por hora. 10 quilômetros? 70 quilômetros por hora, certo? Ela é instantânea, portanto, né? A hazard ratio é uma medida instantânea também, né? Só que a gente não vai calcular hazard ratio simplesmente numa tabela. Ela é uma medida com modelagem estatística, certo? Usando regressão aqui, a regressão de Cox é o que a gente utiliza mais frequentemente para hazard ratio, certo? A interpretação é similar do risco relativo, similar à da razão da taxa de incidência, porque se for três vezes maior num grupo do que no outro, por exemplo, a hazard ratio,
você está tendo a ideia de que a incidência é 3 vezes maior no grupo do que no outro. Vamos ver aqui um exemplo aqui, usando hazard ratio, certo? Nós botamos aqui até, usando duas, colocamos aqui. Aqui foi um estudo, também hemodiálise, um estudo aqui do grupo, aqui nosso aqui, né? Isso aqui é de uma tese, né, da tese do estudante de doutorado, já tem alguns anos que ela terminou. Então, ela fazia uma medida de, né, que determinava a força da pressão palmar aqui do indivíduo, né? Registrava isso e usava essa medida aqui como uma variável de predizer, no caso, morte, certo? Dividiu isso em 2 grupos. Se estava acima e estava abaixo de um determinado nível, essa força da pressão palmar, então calculou, certo? Calculou quem estava no nível mais baixo versus aquele com nível mais alto de força, né? Calculou e determinou aqui a taxa de incidência por 100 pessoas anos, certo? Fez aqui as análises sem nenhum ajuste, que seria só comparando as duas taxas de incidência, a taxa de incidência observada no grupo baixo e alto, certo? E mostrou que quem tinha níveis mais baixos de força tinha uma mortalidade maior. Tal. Mas quando calculou a hazard ratio, ela partiu já para um outro modelo, que é o modelo de Cox, certo? Modelo de Cox. Então, aqui a gente vai interpretar como a hazard ratio vai ter uma interpretação muito similar, né, ao que foi visto na taxa de incidência, por exemplo, aqui, certo? Então, você vai dizer que no grupo total foi 3,21 vezes maior nos indivíduos com menor força muscular do que os indivíduos com mais força muscular, e comparou com homens, em homens quanto era, fez uma estratificação em mulheres quanto era. Depois fez um ajuste aqui, vai estar dito aqui que ajuste foi esse, né? Nesse aqui já estava ajustado, colocou aqui para idade, raça, etc. No 2, incluiu diabetes e outras variáveis, né? E no ajuste 3, incluiu mais variáveis ainda, etc. Então, você vai ter um modelo com determinados ajustes. Na verdade, tem aqui, perdão, aqui, na verdade, ela só fez colocar as taxas de incidência, aqui já era hazard ratio, a não ajustada e depois as ajustadas para o modelo 1, o modelo 2, o modelo 3, usando Cox, tá certo? Hazard ratio. É o modelo instantâneo, só que essa aqui você usa modelos estatísticos, né? Não simplesmente somatória. Tal, tá? Muito bem. Tá claro aí para vocês, pessoal? É isso aqui, hazard ratio, a gente vai ver um pouco mais para adiante, quando a gente estiver trabalhando com Cox, ok? Ok, pronto. E, professor? Aqui a gente vai agora, se o estudo fosse um estudo de caso-controle, tá bom? No estudo de caso-controle, você não vai ter medida de frequência, nem risco, nem prevalência, tá, né? Estudo de caso-controle. E você não tem total de indivíduos, você tem casos e controles, mas você não tem o total de indivíduos com a doença, né? Você tem casos, vamos imaginar que você tem 20 casos e compara com 20 controles. Ora, você tem 40 doentes, né? 20 mais 20, né? 20 casos doentes, 20 casos, não, 20 casos, 20 casos de doentes e controles, né? Não é o total de doentes. É uma relação que você fez, quer dizer, você escolheu 20 casos comparado com 20 controles, né? Então, você não tem diretamente prevalência nem incidência. Então, diretamente no estudo de caso-controle, você não vai ter razão de prevalência nem razão de incidência. Pronto. Então, a alternativa qual é? A medida de associação, vai buscar a medida de associação, basicamente, mas você não vai ter uma medida de frequência de eventos, certo? Por exemplo, aqui está um estudo que olhou a associação da exposição à infecção oral com HPV e câncer de orofaringe, né? Estudou 100 casos e 200 controles, né? Você não vai pegar aqui
e achar que vai calcular ou a prevalência, se for no caso de casos prevalentes, ou a incidência dos casos de serem casos incidentes, simplesmente somar 100 mais 200 e achar 300 aqui, achar que isso aqui é o denominador para você calcular a incidência ou a prevalência de ser casos. Não vai, porque isso aqui foi escolhido, né? Essa relação não é a relação existente na população. Apenas você escolheu 100 casos, poderia ser 100 casos e 100 controles, poderia ser 100 casos e 200 controles, poderia ser 100 casos e 300 controles, mas foi uma escolha do pesquisador, né? Então, você não tem prevalência, você não tem incidência, mas você tem uma medida de associação, né? Se não existir nenhuma associação, a medida vai ser, a odds ratio vai ser igual a 1, né? Não tem associação nenhuma, vai ser igual a 1. Né? Como é que a gente calcularia a odds ratio? Frequentemente se diz, o odds ratio é um produto cruzado, né? Aí até chama assim, a razão de produtos cruzados. Não deixa de ser, vocês vão ver aqui. Se você fizer 32 vezes 192 dividido por 68 vezes 8, vai dar 11,3, né? Aí, às vezes, não tem uma ideia realmente do que seja isso aí, por que esse produto cruzado. O que você está olhando é uma relação entre duas chances. Olha que eu estou falando chances em plural, não estou falando chance no singular, chance. Eu estou falando chances. Porque aqui você tem o seguinte, se eu falar aqui em inglês, por exemplo, e eu fizer a relação das odds, falar em inglês, odds, em inglês. Odds é um termo que é plural, né? ODD ou odd em inglês é outra coisa, não tem nada a ver com odds quando a gente fala em termos de proporções, em termos de probabilidade, certo? Se olhar as odds de ser casos, né, em indivíduos expostos, eu diria que é 32 para 68, tá certo? 32 para 68. Né? Se eu falar das odds de ser caso, pode ser, deixa eu voltar aqui. As odds de ser exposto, desculpe aqui, as odds de ser caso exposto, não sei se eu falei assim, tem que ser assim. As odds de serem casos expostos seria 32 para 68. Seria a divisão de ser e não ser. Ser é 32, 68 é não ser, tá bom? É não ser exposto, né? As ordens de serem expostos nos controles é 8 para 192. É a relação de ser exposto por ser não exposto, tá bom? Porque se você pegar agora é o seguinte, quer dizer, na verdade, nós quando falamos de odds, que a tradução seria chances em plural, e não chance no singular, é uma relação, na verdade, entre duas proporções. Que proporções são essas? 32 dividido por 100 seria uma, certo? 32 por 100. O seu complemento é 168 dividido por 100. Você tem 100 duas vezes numerador e denominador. Se você tira o 100, fica 32 para 68, da mesma coisa, certo? Então, se você tem duas proporções, 32 para 100, né? O que fica faltando, se você 32 para 100 é 32%, o que fica faltando é 68%. Aqui está fácil, porque tem 100 aqui são 100 indivíduos de casos aqui, né? Aqui você vai ter 8 para 200 é uma proporção, a outra vai ser 192 para 200. Elas serão sempre complementares, né? Sempre complementares, né? Então, se você diz que alguma coisa é 20%, se você representar em odds, vai ser 20 dividido por 80. Sempre você vai ter o complemento, né? 20 por 80. As odds vai ser 2 para 8, 20 para 80 é a mesma coisa. Né? As chances seriam 20 para 80. Se você falasse isso, se isso pudesse ser representado como proporção, seria 20 dividido por 100. Né? Porque você tem agora, o denominador seria 100, porque você tem 20 mais 80 seria 100. Então, é simplesmente trabalhar com isso aí, odds e proporção, tudo mais. Quer dizer, as odds é uma relação de duas proporções, uma proporção e o seu complemento. A odds ratio aqui, você chegaria a odds ratio de 11,3 de diferentes formas, ou pegando as chances de ser exposto nos casos, seria 32 para 68,
sobre as chances de serem aqui não exposto entre os casos, seria 68 para 100. Cadê? Eu estou aqui, né? 32 para 8, dividido por 68. 30, deixa eu voltar aqui para não atrapalhar. Se você pegar as chances de serem expostos entre os casos, seria 32 para 68. E acompanha agora aqui, certo? 32 para 68. Dividido pelas chances de serem expostos entre os controles, seria 8 por 692. Dividir, dava 11,3. Então, a odd ratio seria 11,3. Se você pegar agora, caminhar aqui nas linhas, se você pegar as chances de ser casos entre os expostos, seria 32 para 8. E de ser casos entre os não expostos, seria 68 por 192, você vai dar 11,3. Mesma coisa. Se vocês fizerem o produto cruzado, vai chegar a mesma coisa. Né? Então, a odds ratio, ela tem essa coisa de ir em qualquer direção aqui, que você fizer isso, você vai chegar à mesma coisa, tudo mais. Está claro aqui? Aqui nós fomos mais adiante, né? E usamos essa tabela aqui, né? Fizemos ela aqui, arrumamos ela aqui no R, né? E se a gente vai usar o EPR, você vai pegar a tabela que você construiu, que chamou HPV Câncer, e no método você coloca aqui Case Control, tá bom? Case Control. E aqui chegamos aqui a 11,29 e intervalo de confiança 95%. Veja só, você não pode pegar isso aqui, 11,29, e interpretar que isso aqui é risco relativo nem razão de prevalência, tá bom? Na verdade, você está comparando duas chances ou duas odds, né? Veja bem, a recomendação que eu faço é o seguinte, até para não atrapalhar o leitor, né? Isso aqui está indicando de que os casos de câncer são mais frequentes no grupo de indivíduos que estão expostos a HPV, porque a odds ratio é superior a 1, né? É superior a 1, né? Então, como é que eu relataria? Os dados indicam ou sugerem que existe uma associação, eu diria até positiva, né, que é entre HPV e câncer de orofaringe, né, sugerindo de que é mais frequente o encontro, indicando que é mais frequente o encontro de câncer de orofaringe em indivíduos positivos por HPV e relataria a odds ratio, tá certo? Você poderia dizer, de qualquer forma, é uma atrapalhação muitas vezes para o leitor, e muitas vezes os próprios autores utilizam isso de uma forma meio equivocada, etc. E tal. Porque você pode dizer, não é errado do ponto de vista estatístico, você dizer que as odds são em torno, né, de 11,3 aproximadamente maiores nos grupos. Né? As odds de ser caso seriam em torno de 11,3 vezes maior no grupo exposto do que no grupo não exposto. Tal. Tá certo? Agora, só o seguinte, não está errado do ponto de vista estatístico, mas isso passa, às vezes, uma ideia de uma dimensão muito grande dessa força da associação, quando ela depende muito da frequência do evento. Quer dizer, quanto mais frequentemente um evento, mais a odds ratio ela tende a superdimensionar como medida da associação. Por exemplo, se o evento é infrequente, e aí tudo bem, porque a odds ratio vai ser similar ou ao risco relativo ou à razão de prevalência, se for uma doença muito incomum, né? Mas se ela for muito frequente, esse 11,29 pode ser um superdimensionamento, por exemplo, de uma associação. Né? De qualquer forma, mesmo quando você usa corretamente, do ponto de vista estatístico, porque você está comparando duas odds e você diz que as odds no grupo exposto são aproximadamente 11,29 vezes maior, embora do ponto de vista estatístico seja correto, mas ela pode passar uma ideia de um superdimensionamento, né? Pode ser um superdimensionamento dessa associação. E, às vezes, a gente vê os autores trabalharem com isso assim, como representando mesmo uma coisa indicativa, né? de uma associação tão forte que a gente pode realmente estabelecer com mais
confiança, por exemplo, de que isso aí, dessa relação possivelmente causal, quer dizer, possivelmente causal, certo? Não, deixa eu parar só um pouquinho aqui. Como é que vocês entenderam isso aí da odd ratio que eu coloquei aí, pessoal? Então, professor, em primeiro lugar, essa razão, né, que facilita muito quando a gente quer ver como se fosse probabilidade, né? A razão de chance, ela sintetiza um pouquinho a probabilidade de algo acontecer. E vai na direção, claro, evitando viés, mas vai na direção do que você quer saber, né? Me pareceu que facilita bastante nesse sentido. Então, quando você faz as relações, quer analisar desfecho e tudo mais, né? Essa razão de chance, ela pode ser uma medida boa, inclusive, para poder não só entender, mas também para publicar, né? E eu vejo que isso é muito importante, esse discernimento na hora de publicar. Agora sim, aquele exemplo que o senhor deu foi interessante. Já tinha visto antes, se eu mostrar isso, mas não com a perspectiva de colocar no R já direto, mas é uma coisa que eu vou treinar no R. E ajuda muito. Você, olha Eduardo aí. Você e Ana interpretam o odd ratio como sendo uma medida similar ao risco relativo e razão da prevalência? Sim ou não? Ou em algumas situações é Acho, razoável? acho que em algumas situações, né? A razão de prevalência estima a probabilidade tipo, selecionar o indivíduo de apresentar a condição, né? Sim, Você está quer saber correto. se a razão de prevalência, qual foi a pergunta do senhor? Se a razão de prevalência é o quê? Sim, você falou correto. Né? A razão de prevalência estima o A quanto a prevalência é probabilidade maior no grupo do que no outro. é, Tá bom. é, Aí eu pergunto o seguinte: como é que vocês interpretariam a odd ratio? Você interpretaria como uma medida similar ao risco relativo e à razão de prevalência? Ah, ou em algumas situações ela pode ser próxima e outras Eu, situações. professor, eu veria como uma medida de associação, né? Ela representa essa razão, ela estaria dentro, acho, da similaridade com a razão de prevalência, risco relativo, a razão da taxa de incidência, o hazard ratio, e tudo seria uma classificação, né? As representações das razões, né? Que estaria muito bom para eventos dicotômicos, estudos observacionais, né? Ok, então veja só. Você quer comentar alguma coisa, Liliane? Oi, prof. Não, não quero comentar, não. Em algumas situações, pessoal, repare só. Quando a ocorrência do evento é rara, certo? Odd ratio e risco relativo podem ser próximas, certo? Só que na clínica, com frequência, os eventos são eventos muito frequentes. Então, odd ratio e risco relativo ou razão de prevalência, elas tendem a ser. A odd ratio tende a ser mais distante dessas medidas, né? Então, vocês têm que ter cuidado quando lerem artigos e que a odd ratio está sendo vista como passando a ideia de que o risco ou a prevalência é tantas vezes maior no grupo do que no outro, por exemplo, que é 12 vezes maior do que no grupo do que no outro. Quando o risco é pequeno, deve ser próximo. Sempre a odd ratio vai dar uma estimativa mais superdimensionada de alguma forma, certo? Mesmo que seja um pouco, ela vai superdimensionar. O odd ratio e risco relativo, no caso das... Se os casos forem novos, por exemplo, né, a sua interpretação da odd ratio é se ela é próxima ou não à medida de incidência, porque você está dando casos novos.
Mas a odd ratio e o risco relativo só serão iguais se não existir associação. Se não existir associação, odd ratio e risco relativo serão igual a 1, certo? Mas, no caso de existir associação, sempre a odd ratio vai dar uma estimativa mais superdimensionada. Então, realmente, tem que ter cuidado até quando se lê artigos, quando o autor diz que é 12 vezes maior, por exemplo, né? Pode estar superdimensionado aí, se isso realmente é odd ratio. É? Então, quando vocês escrevem os artigos de vocês, vocês devem ter realmente cuidado de como é que realmente se está usando essa medida de associação, entendeu? Para não estar passando para o leitor uma ideia distorcida, né? Ou dando uma ideia de algo maior dessa medida do que, na verdade, você pode representar isso na sua escrita. Tá certo? Professor, licença, quando o senhor fala de proporção pequena, no caso seria que ideia, mais ou menos, quando fala em pequeno? Bom, eu vou mostrar aqui, mas vou ver. Vocês têm o livro do que eu Eu indiquei, tenho, aquele. Eu peguei na biblioteca, professor. Tem na biblioteca? Tem? Não sei, eu peguei 2 livros na biblioteca. O que o senhor indicou, né? Eu peguei de flash mesmo. Ah. Não, eu estou dizendo porque lá no livro que eu o escrevi, fundamento mas o Cristiano não clínico, tem. o Eu dou um fundamento, exemplo de duas situações em que você vê o odd ratio próximo e distante. Né? Eu posso colocar isso na, na próxima aula, eu posso realmente trazer isso para vocês. Ah, eu queria que vocês lessem isso antes da gente retornar isso aqui. Quer dizer, situações em que elas são próximas, situações que realmente não são próximas. Professor, isso tem em todos os livros ou só nesse específico que o senhor indicou, da autoria do senhor? Tá em todos, né? Acho que todos os livros mencionam Sim, isso, sim. né? Ok, Não sei ok. se dá o exemplo como eu dou lá no livro, né? Não sei se dá o Certo. exemplo no livro. Mas professor, isso na é como página, o livro de epidemiologia, de modo geral, coloca isso. Eu espero que coloque, hein? desculpe, professor, parece que é na página 70 que você dá esse exemplo, no capítulo 4. Situações em que a odd ratio pode ser vista como estimativa aproximada do risco relativo e da razão de taxas. E aí, ele cita os exemplos. Na página Certo. 70, se não me engano. Tá bom. Eu sugiro que você leia isso aí. Eu vou passar, viu, Ana? Alguma coisa que você possa ler no próprio livro também. Vou pegar Eu passando agradeço, professor. parte do livro, eu passo o PDF para você dar uma lida também. Já que você não tem, Eu mas vou eu acho compartilhar algo com a interessante. Ana. O senhor pode colocar também no grupo, né? Hein? Colocar no grupo do WhatsApp ou mandar por e-mail, vai mandar, ou no AVA. Eu boto lá no AVA, Ok, ok, professor. tá certo? Bom, era isso que eu ia colocar. Eu apenas vou deixar aqui uma pergunta para vocês, além dessa aí da odd ratio. Bom, deixa eu botar aqui. Na verdade, todas elas têm que ter interrogação aqui. Eu vou deixar com pergunta. Bom, sua pergunta de revisão, na verdade, todas elas, né? O que caracteriza o estudo de coorte, corte transversal e caso controle contra o eixo da direção da investigação, certo? O que caracteriza uma coorte fechada e aberta, a gente comentou aqui, e o que caracteriza um estudo de coorte prospectivo e retrospectivo. Três questões de revisão, basicamente, e a gente volta a essa questão da odd ratio do VAX. Muito bem. Deixa eu terminar aqui, voltar novamente, tirar a apresentação. E vocês comentassem da aula de hoje, o que é que vocês acharam, o que é que aprenderam, o que é que revisaram, feedback final aí para. Eu gostei, professor, porque eu sou
esclareceu alguns conceitos e também citou exemplos, estimulando a gente, inclusive, a dar uma revisada no conteúdo e, mais do que tudo, né, sabendo direcionar melhor a partir desses conceitos a utilização, né, segundo o que se quer, né, nas medidas de associação, durante o trabalho. Até mesmo é interessante porque a pessoa vai fazer coleta, eu mesmo nessa coleta mais aprofundada, então para mim está sendo muito bom, professor. Eu vou com certeza revisar mais a fundo isso aí. Tá bom, então foi bom para você. Bom, pessoal, não tendo mais comentários, Liliane quer falar alguma coisa no final? Apenas falar mesmo, chamar atenção para o pessoal essa semana poder realmente resgatar os conteúdos dados nas aulas iniciais. Pessoal, eu também quero reforçar essa recomendação, senão vocês vão começar a ficar um pouco para trás. Tudo bem, professor. E o rendimento Sim. não vai. Obrigado, professores. Obrigada. De acordo, de acordo. Então, uma ótima tarde, pessoal. Obrigada, professor, pela aula.